Vamos ao vivo com o Rafael Machado, já restabeleceu nosso sinal com ele. O Rafael estava falando, né? Ia falar conosco aqui com relação... Rafael Sanches, né? Falei Machado aqui. Tem 55 Rafa aqui na televisão, né? Até o final do ano eu vou conseguir pegar um de cada vez o nome certinho. Ó, Rafael Machado, Rafael Sanches, tem o... Rapaz do céu, eu já tô mais perdido com tanto Rafa aqui, viu, Rafa? Beleza? Você estava falando, né, que hoje a gente estava recebendo muitas mensagens, muitos vídeos, muitas reclamações de que o transporte coletivo continua super lotado, né? A CMTU está fazendo uma fiscalização para evitar tudo isso, Rafa? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Cid. Para quem está acompanhando o Tarobá Notícia também, né? Agora sim, a CMTU sim tem realizado fiscalizações ali no transporte coletivo, justamente para tentar conter tentar ajudar nesse combate à pandemia do coronavírus. A gente vai saber quais são esses procedimentos com o Wilson de Jesus, que é gerente de transportes. Primeiro, né, Wilson, até a respeito dessas reclamações da população, né? A gente acabou de voltar do terminal, inclusive, o pessoal está falando que está muito superlotado e pede até mais carros, né? Seria o pedido deles. Qual que é a opinião da CMTU, Wilson? Boa tarde. Boa tarde. A CMTU ela tem operado o sistema de transporte coletivo com a tabela do horário de sábado, né, com reforço nas principais linhas que atendem todas as regiões da cidade. O que se observa nos últimos 2 dias é que nas duas faixas horárias do horário de pico, ou seja, das 6 às 7, das 7 às 8, tem havido aí um crescimento da demanda de usuários. Não é um crescimento expressivo, mas é um crescimento que impacta na operação do serviço como um todo. Então o que nós temos feito? Nós temos colocado reforços nas linhas, por exemplo, as linhas que saem do terminal do Vila Xavier, as linhas que saem do terminal do Milton Gavete, as linhas que saem do terminal central em direção à região sul. Agora, sempre reforçando o seguinte, a regra geral é o isolamento social, ou seja, a regra geral é que as pessoas fiquem em casa. O transporte ele está sendo ofertado para aquelas pessoas que por alguma razão não conseguiram ser liberadas dos seus trabalhos, precisam buscar um atendimento médico, precisam ir fazer compra de produtos de necessidades básicas e emergenciais, enfim. Então, a grande questão que a gente tem colocado junto à população nos próprios terminais é o mesmo decreto que fala da higienização dos ônibus, que tem sido realizado todos os dias, o mesmo decreto que fala do distanciamento, também fala da necessidade de se alternar o início das atividades com o objetivo de evitar aglomeração no transporte coletivo. Então, se porventura o empregador não conseguiu dispensar o seu empregado, que busque uma negociação com ele no sentido de alterar pelo menos o início da atividade. Ou seja, se ele está habituado a entrar às 7, que ele possa entrar às 8, às 8h30. Aquele que está habituado a entrar às 8, que possa entrar às 8, 8h30, até 9 horas da manhã. Por quê? Porque isso vai fazer com que haja uma diluição daquelas duas faixas horárias que eu falei no início, das 6 às 7 e das 7 às 8. Agora, Wilson, com relação aos veículos mesmo que estão rodando, né, aos que estão sendo aí o transporte para essas pessoas, quais são as atitudes que a CMTU está tomando para fiscalizar? Nós temos feito a fiscalização E aí é inserido os veículos, como eu falei, extras das linhas principais de demandas. Posso citar alguns exemplos: 505, 501, 406, 904, 213, 228, enfim, são linhas que à medida que a fiscalização vai vendo que há uma alteração de demanda em relação a uma mudança de comportamento dos próprios usuários, que até a segunda semana estavam ficando de uma forma bem evidente mais em suas residências, e hoje a gente percebe até pelo fluxo que está aqui na JK agora, a gente percebe a movimentação maior das pessoas. A CMTU tem ido então atrás desse movimento no sentido de ir inserindo veículos. Agora, à medida em que as pessoas possam contribuir, como eu falei, no sentido de evitar utilizar o transporte nessa faixa das 6 às 7 e das 7 às 8, toda a cidade está ganhando. Toda a população está ganhando. Então, é dever do poder público colocar, inserir mais veículos para atender a demanda. Mas o poder público também está, com base na mesma regulamentação, pedindo que haja colaboração de empregadores, principalmente, no sentido de modificar o início da atividade dos seus funcionários, fazendo com que eles possam evitar utilizar o sistema de transporte todos no mesmo horário.
E Wilson, a higienização dos veículos continua sendo realizada? Aquele serviço do pessoal entrar, limpar corrimão, limpar os puxadores ali, até porque a gente ouviu reclamações até no terminal que estaria em volume menor essa limpeza. Não, continua sendo realizado, obviamente que às vezes a viagem que ela fez possa não ter ocorrido isso, porque você não tem, evidentemente, uma equipe para fazer em todas as linhas. Por exemplo, no Terminal Central tem 55 linhas. Se essas linhas chegarem próximas um horário da outra, você não consegue efetuar naquele momento, mas na viagem seguinte é feita uma escala. Então os ônibus que porventura deixaram de ser feita a higienização nessa viagem, eles o serão na viagem seguinte. Se porventura o usuário embarcou naquela que não foi, ele pode ter essa sensação de que o serviço parou, mas ele continua sendo efetuado. O que nós estamos dizendo é o seguinte: o poder público tem feito o esforço dele no sentido de atender e suprir a necessidade de locomoção. Mas eu volto a pedir, nós também estamos fazendo um apelo pelo bom senso, em nome da saúde pública, que aqueles que têm condições de não utilizar o serviço no horário das 6 às 7 e das 7 às 8, que o façam. Tá ok, a gente agradece ao Wilson de Jesus, que é o gerente de transportes da CMTU, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Inclusive, até o Wilson destacou isso, ô Cid, vou até mostrar aqui imagens. A gente está na sede da CMTU, que é aqui na Avenida JK, na esquina com a João Cândido, e a gente está percebendo um fluxo de veículos bem grande, bem se assemelhando a dias comuns, inclusive. Bastante gente passando aqui nesse momento, inclusive mais carros estacionados, mais carros passando, né, nesse horário de almoço. Então é realmente o pessoal contrariando a orientação da Prefeitura de Londrina, no caso, de ficar em casa, né? A gente passou agora há pouco também no calçadão, muitas pessoas no calçadão de Londrina, quase um fluxo normal. E essa é a situação aqui no centro de Londrina, muito movimento, Cid. Ô Rafa, aqui o Wilson de Jesus falou, né? E eu estava falando até anteriormente, antes de você entrar na participação aqui, né? A gente está tomando tantas medidas, né? O município tomando tantas medidas, mas o povo não está se conscientizando ainda. Não estão mantendo a distância necessária em estabelecimentos comerciais que estão abertos, né? Em agências bancárias que a gente vê com muita frequência, ônibus super lotados ainda, ninguém usando máscara. Não estão botando muita fé não, viu? Pelo menos é essa impressão que eu estou tendo, vendo como está funcionando aí. Pois é, Cid, é a impressão que a gente está tendo aqui também. A gente está na rua, né, na maior parte do tempo, né, produzindo reportagem, produzindo material para os nossos programas. E, inclusive, o fluxo do outro lado, Julinho, se você puder mostrar o fluxo do outro lado da Avenida JK, muito carro descendo, inclusive. Não nesse sentido que a gente está, sentido aeroporto, rodoviária, nem tanto, mas do outro lado, olha a fila que já está se formando aqui, se o Julinho virar um pouquinho para a esquerda, a fila que já está se formando na esquina da JK com a João Cândido, né, esquina do cemitério São Pedro, e nisso na João Cândido muitos carros subindo aqui, Cid. Rafa, obrigado, tá? Obrigado aí pelas suas informações. Então fica toda a orientação, todo o alerta aí. Você não precisa andar de ônibus, não ande, evite essa aglomeração. Você não tem que ir até um supermercado, não vai lá bater papo com o vizinho, entendeu? A gente tem que tomar essas medidas. Isso é para o nosso bem, para a nossa saúde, da nossa família. Você acha que está sendo fácil, por exemplo, eu ficar 3 semanas sem ir na casa do meu pai? Mas eu não vou, porque eu estou na rua. Eu estou na rua todos os dias. Eu fui uma única vez, depois dessas recomendações, para levá-lo no banco. Coisa rápida. Eu com máscara, meu pai com máscara, levei e fui embora. Coisa que a gente faz todos os finais de semana, reunir a família e ir lá fazer um almoço, bater um papo, não está fazendo. É ruim para todo mundo. Mas eu que estou na rua, porque eu não posso parar, eu tenho que estar apresentando, eu não tenho condições, meus queridos, de ficar em casa. Se eu pudesse, eu apresentava lá de casa, no sofá, mas não, tem que vir aqui. Então, eu estou sujeito a me contaminar. E eu vou lá passar para os meus pais, vou lá passar para os meus filhos, eu chego em casa, eu tiro toda a roupa para depois entrar dentro de casa. É isso que você tem que entender. Não é brincadeira, gente. E não é uma dura, não, tá? É uma orientação. Eu quero te ver bem, eu quero que isso passe logo. Estão me mandando uma mensagem aqui perguntando o seguinte, por que tiraram o Psyu da cidade? Por que os ônibus diminuíram? Por que diminuíram?
porque o comércio está fechado, não tem necessidade de ter tantos ônibus. Então as empresas estão também, como tem o comércio tudo fechado, né, a empresa está diminuindo o número de ônibus na cidade. Mas volta, a pessoa que mandou aqui, né, volta na sequência assim que o comércio reabrir, daí volta na normalidade ali. Nossa, muita gente de idade no ônibus também, realmente tem muita gente de idade no ônibus aqui. Outro aqui, ó, verdade, Cid, o ônibus está superlotado, boa tarde, inclusive da linha 110, 111, peguei o ônibus, era por volta das 6h40, superlotado e muita demora também. Com relação à demora, porque o número de ônibus é menor, né? Agora, superlotado é fato. Aí a gente recebe a denúncia e vai verificar. E temos mostrado aqui para vocês todos os dias, né?